O primeiro encontro vem de um criador chamado Chris Baird, que produz vídeos de acampamentos noturnos sozinho em algumas das florestas assombradas mais comentadas do estado de Nova York. Desta vez, ele retorna a uma região dos Adirondacks, conhecida pelos moradores locais como a Floresta do Diabo. É um lugar ligado a desaparecimentos, atividades de cultos e órgãos de animais deixados para trás como uma espécie de oferenda. Tonight, we are about to stroll into the Devil's Forest once again for another night. We're gonna be tent camping tonight. To be honest with you guys, it is very cold, very chilly, but I've been wanting to come back here because I've actually heard some more stories, got some more emails. You guys keep having these crazy stories about stuff that happens in the Adirondacks, weird experiences you've had, stories you've heard from friends and family. I found some more stuff online. It's gonna be one of those nights. I've been wanting to come back here. It's been a really busy month, but we're gonna do it. So tonight, I'm literally all by myself. GoPro's in the back of my truck. I'm just standing here. I'm about to drive into the forest right now. Can't say I'm excited about it because it's one of the scariest places I've ever been. I've said it before, and I don't take that lightly. Literally one of the scariest places I've ever been, ever, in my whole life. Chris começa montando o acampamento e fala sobre o frio enquanto prepara sua comida. Porém, o clima muda rapidamente assim que ele começa a seguir pela trilha. Fortunately, literally snow on the ground. 1700s. It's at 1700s, so you can literally see the snow on the ground here. What was that? Hello? Do you see a shadow move back there? I swear to God I saw a shadow move right there. Hello? Enquanto explorava os arredores, de repente ele viu uma sombra negra se movendo de volta entre os arbustos. Mas quando chamou por aquilo não havia nada. A floresta ficou completamente em silêncio. Talking. I've just been saying it for a minute because I just heard it sound like two women talking. Ele ouviu duas vozes vindo de trás dos arbustos, algo que ele mesmo não conseguiu explicar. Ele ficou parado por 1 minuto, mas então decidiu continuar avançando. Enquanto caminhava por uma trilha estreita cercada por árvores estranhas com espinhos, Chris diz que aquele lugar sempre lhe causava uma sensação estranha, mas dessa vez ele não estava errado. Really weird trail. It was giving me weird vibes. A lot of it is because of these spiky trees that you see all over the place. Just always feels off, always feels creepy. Always feels crazy. Now, to my knowledge, I'm not far from where the goat organs were found. It's a duck. There's something over there. It's like a black shadow through the trees. Hello? Like I was saying, I don't think we're far from where the goat organs were found. What is that? Hello? Nem um segundo se passou até que ele ouviu algo que abalou sua alma por dentro. Eram passos muito próximos dele. E então, após alguns segundos, a floresta ficou completamente silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Poucos segundos depois, ele encontra algo assustador. Uma peça de roupa feminina caída na trilha, exatamente onde pessoas já haviam desaparecido antes. Ele mal consegue processar o que viu, e a Spirit Box em sua mão começa a responder perguntas que ele nunca fez. Whoa. What is that? What is that? Hang on a sec. Oh my God, what is that? No, actually, what the This trail goes way down. Ew. Ew, what is this?
You guys seeing this? I'm pretty sure that this is just like a weird doll or something, I hope. They killed him. They killed him. I just found a doll, or two dolls, it looks like, that have all been burnt. String looks like doesn't want us to go back here for some reason. Oh, there's literally a trail, you can see it down there. Chris encontra algo parcialmente enterrado na terra, duas bonecas queimadas. Eles mataram ele. O dispositivo em sua mão repete a frase de volta. Horas depois, sozinho, ele faz uma pergunta direta ao aparelho. O diabo realmente está nesta floresta? A resposta que ele recebe é algo que ele jamais esperava. Devil live here, yes or no? What the f did that just say? It just said the devil is here. So creepy. That was terrifying. Did you hear that? Alright, I'm done with this necrophonic. It sounded like a little voice. It was like a breath. Ela apenas disse, o diabo está aqui. Aquilo foi aterrorizante. Mas o momento mais assustador da noite não acontece na trilha. Ele acontece de volta no acampamento. Horas depois, em um silêncio absoluto, sozinho, no meio da floresta, às 3 da manhã. Chris ouve um assobio que se transforma em algo parecido com uma voz repetindo suas próprias perguntas para ele. Então, o que aconteceu depois fez com que ele deixasse a floresta. There's literally something over here, guys. Okay. Hope you guys understand. I think it's time for me to call it a night. I'm just like waiting for something bad to happen. I just have a bad feeling that there's something or someone out here that does not want me here. Whether that's a human, whether that's paranormal. I don't actually know. Duas luzes vermelhas aparecem baixas entre as árvores ao longe, completamente paradas, como se algo estivesse observando ele da escuridão. Chris não espera para descobrir o que realmente era aquilo. Dominado pelo medo e pela sensação de que não estava sozinho, ele corre de volta para sua caminhonete e decide passar o restante da noite dentro do veículo, com as portas trancadas, esperando o amanhecer chegar. Naquela noite ele nunca mais voltou para a floresta, e até hoje permanece sem respostas sobre o que estava escondido entre aquelas árvores. O homem por trás do canal não é um explorador experiente, e ele mesmo admite isso. Durante 20 anos levou uma vida dedicada à família e passou 3 anos no mundo da luta livre. Naquela noite, ele fazia algo inédito, acampar completamente sozinho. Logo no início, conta que nunca havia passado uma noite sozinho na floresta. A barraca era grande demais para uma pessoa, e ele foi até lá apenas para aproveitar o silêncio e refletir. Era o tipo de pessoa que conversava com os animais da mata como se fossem vizinhos, sem intenção de fazer mal a nada. Por isso, o que aconteceu depois foi tão assustador. Ele não estava procurando um susto. O susto encontrou ele. O acampamento ficava no topo de uma colina arborizada nos arredores de Mannington, na Virgínia Ocidental. Após uma caminhada de cerca de 20 minutos, sem acender uma fogueira, ele jantou a comida comprada em um posto de gasolina e entrou na barraca para assistir a antigos vídeos de luta livre no celular. Durante um tempo, tudo permaneceu tranquilo. Então, a noite caiu por completo e a floresta começou a emitir um som que ele não conseguia identificar. Very strange noise coming at me, folks. Wait till you hear it. It ain't normal. Oh shit, something just dived on me. Okay, we're living now. Oh boy. Yeah, man, real crazy noise over yonder. It either sounded like metal being drug or something coughing, like a combination. So, my best guess is a deer. My best hope's a deer. Yeah, it's dark. Let the games begin, I guess. It was weird, dude. I wish I would have caught it.
Na primeira vez que aconteceu, algo gritou na escuridão. Ele descreveu o som como o mais estranho que já tinha ouvido. No início, tentou levar na brincadeira e imaginou que fosse um cervo. Pelo menos era o que ele esperava. Mas o barulho não parou. Com o passar das horas, ele começou a se repetir em intervalos constantes, acabando aos poucos com sua tranquilidade. Sempre que começava a pegar no sono, o som voltava novamente e a cada vez parecia estar mais perto. Asshole's back. I was almost asleep. He's even louder than before. Sounds like a screaming man. Told him I was his friend. Whew. What? Já era madrugada, e ele parou de fingir que aquilo não era nada. Continuava dizendo para si mesmo que era um cervo, quase como uma forma de se tranquilizar, mas admitiu diante da câmera que o som parecia o grito de um homem e fazia sua espinha gelar. Ele pegou um machado e o manteve ao seu lado. Então começou a falar através da lona da barraca, dizendo que era um amigo e perguntando o que aquilo queria. Mas fosse o que fosse, não se importava. Apenas continuava respondendo da escuridão e se aproximando cada vez mais, sempre que ele ficava em silêncio. I need a cigarette now, man. I was almost asleep. Whatever it is that don't like me being here and it's not gonna let me sleep. Like I almost fell asleep again and it was even closer. Yeah. Man. Esse é o detalhe que transforma uma noite comum em algo realmente perturbador. É o mesmo terror silencioso presente em tantas histórias de florestas. Aquilo não parecia aleatório. Sempre que ele se levantava, o som desaparecia, mas bastava tentar dormir para voltar, cada vez mais alto e mais perto, como se soubesse que ele estava sozinho e não quisesse deixá-lo descansar. O próprio homem disse que fosse o que fosse, parecia não querer sua presença ali. Havia uma explicação racional, e ele passou a noite inteira tentando encontrá-la. O chamado de um cervo de cauda branca pode soar assustador, e um macho pode defender seu território durante horas. Provavelmente era isso. Mas esse, provavelmente, é o que torna essa história tão inquietante. Ele nunca viu o que fazia aquele barulho. Passou sua primeira noite sozinho ouvindo algo que parecia o grito de um homem se aproximando sempre que fechava os olhos. Tinha apenas um machado ao seu lado e nenhuma certeza de que conseguiria escapar se fosse preciso. Ao amanhecer, exausto e aliviado, viu um cervo na encosta, desmontou o acampamento e voltou para casa. Nada saiu das árvores, mas aquele som misterioso o manteve acordado até o amanhecer, chegando cada vez mais perto sempre que tentava dormir. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. Kevin é o criador do canal Small Plots, dedicado a acampamentos, florestas, lugares remotos e, às vezes, locais onde ele nem deveria estar. Seu conteúdo conquistou muitos seguidores pela autenticidade e porque, depois de passar tanto tempo na natureza, situações estranhas acabam acontecendo. Neste vídeo, porém, ele não estava sozinho. Kevin levou seu amigo Sean e sua pet, Luna, e esse detalhe se tornaria importante mais tarde. I'm here with my buddy Sean. Hello. If you've been on the channel before, you know Sean. He comes on many an adventure. I've been here a couple times. He's been here a couple times, and of course, Sean's dog Luna. Look at Luna, that cute little gal right there. She's ready for an adventure, aren't you, Luna? Aren't you, Luna? Eles encontraram um bom lugar, montaram o acampamento e acenderam uma fogueira. A princípio, tudo parecia estar correndo exatamente como planejado. You got it, little guy. Here we go. You got yourself a fire. You gotta wait till it burns a little longer before you say the line. What do you mean? This is guaranteed success. There's nothing on fire but the birch bark. I already guarantee that this has success. Cut to a huge fire later. This is gonna look at it. I just knew already, bro. I know. I feel it too, man. You feel it? I feel it. You feel. I feel like this is. Tonight. I feel like this fire is gonna be lit. There's something about this fire Something about it. Makes me I can't think put my finger on it. It's gonna be a fire. Oh yeah, dude. A noite seguia tranquila ao redor deles. A comida estava no fogo, o clima era descontraído e tudo parecia normal. Então, algo surgiu no meio das árvores. Não era algo que eles podiam ver, mas algo que conseguiam ouvir.
What was that? It was very strange. I know we've been joking around, but what was that? That had to have been a person, right? It sounded like a person at first, but then the hooting of it, it sounded like a crazy bird. I don't know. I've never heard that in the woods. It was like, whoop, But really high pitched. yeah, it sounded like a monkey. Yeah. It sounded like a monkey or I something. thought it was like a woman hooting. And then a hoo, hoo, hoo. Like a, Should we respond? Whoop, whoop. What was that? totally ruined my pizza log. I've never heard that in the woods. Ever. Yeah. That sounded like a monkey. And it wasn't far. That was close. That was a close by thing. What was that? I just want to keep rolling in case it happens again. That was spine. That was spine tingling. Yeah, I don't even know what That to was think about was what that chilling. I don't know what that was. It sounded like a person. I've never heard an animal around here make that sound. That had to have been a person. Era som vindo das profundezas da floresta. O que realmente deixou os dois inquietos foi o fato de que nenhum deles conseguiu identificar o que era. Eles não eram campistas de primeira viagem. Já haviam passado muitas noites em lugares como aquele e conheciam bem os sons da mata. Mas aquele barulho era diferente. Em certo momento chegaram a compará-lo ao som de um macaco, o que mostra o quão estranho ele parecia para aquela região. E o pior de tudo, não vinha de longe. Estava muito perto. Yeah, I have a chill down my spine. I don't know what is happening. I keep hearing things. Yeah, Not that same thing, but yeah, creepy. like things around us. Anytime we like kind of lose focus on what's around us and get into a conversation, we start hearing things like walking towards us again. Like almost like something's waiting for us to keep talking. I don't see any eyes. I'm very uneasy right now. And we've camped deeper in this forest. Yeah, this isn't that deep. I mean, we're in a deep forest, but the forest road is over that way. Aquele som mudou completamente o clima da noite. O que antes era um acampamento tranquilo, agora parecia muito mais tenso. Kevin decidiu verificar os arredores. Ele não encontrou ninguém, mas encontrou algo estranho, lixo espalhado pela floresta, a pouca distância do acampamento. Era um sinal de que alguém havia estado ali recentemente, o que levantava outra possibilidade. Talvez o som tivesse sido feito por uma pessoa. I walked much farther that way. I didn't see anything, but I had to film because I came back. And there's just a bunch of like garbage right here randomly in the woods. Thought that was weird. Yeah, I walked pretty far that way, maybe 100 yards further that way. I heard nothing, or I saw nothing. I don't know. I don't know what's going on. I'm freaked out, but I feel like the best way to confront a problem is to run directly into it. I didn't see anything. Walking back to the site now. That was weird. A explicação mais provável é que fosse um animal. Não havia nenhuma fogueira por perto, e a Pet também não demonstrava um comportamento de alerta extremo. Alguns animais produzem sons realmente difíceis de identificar, principalmente durante a noite, quando qualquer barulho parece muito mais intenso. A floresta tem essa característica. No escuro, os sons viajam mais longe. Tudo parece mais nítido e a mente começa a imaginar coisas. Mas, mesmo que fosse apenas um animal, o restante da noite já estava arruinado. Toda a tranquilidade deu lugar à tensão, e os dois passaram a se assustar com qualquer galho quebrando ao redor. Quando um lugar deixa de parecer seguro, seja por um perigo real ou não, a experiência já mudou completamente. Nessas situações, ir embora não é sinal de fraqueza, mas de bom senso. Naquela noite, nada aconteceu com eles. Ainda assim, até hoje, nenhum dos dois conseguiu explicar que som era aquele vindo do meio da floresta.
Este vídeo vem do canal de Steve Ronin. Ele é um investigador paranormal que explora lugares abandonados e esquecidos ao redor do mundo. Desta vez, Steve segue para o Triângulo de Bridgewater, ao lado do também explorador Lomar, do canal Paranormal Discovery. Esse lugar é considerado uma das regiões mais assombradas dos Estados Unidos. O que começou como um simples acampamento ao lado de um antigo penhasco, acabou se transformando em uma experiência para a qual nenhum dos dois estava preparado. Eles acreditavam que passariam apenas uma noite tranquila, acampando perto da encosta, mas não faziam ideia de que a floresta responderia às perguntas deles de uma forma que os deixaria completamente sem palavras. On this path, we're trying to get to Assonet Ledge, and I'm doing this Bridgewater series with Lomar. He's come all the way from Canada. He drove many hours to come here, so be sure to check out his channel. He does a lot of the similar content with like the paranormal and camping and exploration. My death was horrible. What? It just said my death was horrible. Jess, My death was horrible. Why was your death horrible? Alma, Dude, it just keeps talking. This one's like a chatty one. stomach. Steve e Lomar estavam próximos ao penhasco de Assonet Ledge quando ligaram a Spirit Box e começaram a fazer perguntas simples sobre a história do lugar. Durante um tempo, o aparelho respondeu apenas com palavras aleatórias. Então, uma frase os assustou. Minha morte foi horrível. Os dois ficaram paralisados. Pouco antes haviam comentado sobre pessoas que, segundo a lenda, se jogaram daquele mesmo penhasco séculos atrás. E agora algo parecia confirmar essa história. A lanterna de Steve chegou a tremer em sua mão. Nenhum dos dois ousou dizer uma palavra, pois sentiram que tinham acabado de ouvir a voz de alguém que morreu naquele lugar. Mas aquilo era apenas o começo. O que aconteceu em seguida fez os dois saírem imediatamente dali. We're just camping here. Who the f*** is that? He's mad though. We mean no harm. We're not gonna hurt you. Okay, we can do that. All right. Yeah, we were just about to leave anyway. Dude, what the f*** is that? Dude. That might have been him that threw something at you then. I think, yeah. Should we just go? It's the only... Dude, he sounds really pissed. Yeah, dude, I feel like he'll kill us. Let's just go. What the... Mais tarde naquela noite, no meio da mata, perto do mesmo penhasco, Steve e Lomar ouviram algo atravessar os arbustos e cair logo atrás deles. Em seguida, uma voz baixa e furiosa surgiu da escuridão, exigindo saber quem eles eram. Aquilo não parecia paranormal. Soava como um homem escondido entre as árvores, observando cada movimento deles e pronto para atacar. Eles recolheram suas coisas e saíram imediatamente. Não havia tempo para pensar nem discutir. Restava apenas uma opção: fugir. Os dois correram pela floresta sem olhar para trás e só pararam quando entraram no carro e trancaram as portas. Afinal, muitas vezes é muito pior encontrar um ser humano escondido na floresta do que um animal selvagem ou até mesmo algo paranormal. O próximo vídeo vem do canal Strayed Explorers, que já apareceu aqui no canal anteriormente. O criador explora alguns dos lugares mais perturbadores do mundo, desde prédios abandonados até florestas consideradas assombradas. Na semana anterior, ele havia visitado Cannock Chase e vivido uma experiência assustadora. Mesmo assim, decidiu voltar para conhecer melhor o lugar e enfrentar seus mistérios. Desta vez, resolveu acampar ao lado de um lago de águas paradas, no interior de Cannock Chase, na Inglaterra, uma floresta conhecida por relatos de atividades paranormais, acontecimentos estranhos e um passado cercado de mistérios. Depois de estacionar o carro, ele começou a caminhar em direção ao interior da mata. Sounds like something moving right behind me. I was reading one of your comments just today. Assim que colocou os pés na floresta, ele percebeu que o lugar parecia ainda mais assustador do que em sua visita anterior. Durante a caminhada, ouviu alguns barulhos atrás dele, mas não deu muita importância e continuou seguindo em direção ao lago. De repente, uma enorme quantidade de pequenas moscas começou a cercá-lo, obrigando-o a abandonar o local onde pretendia acampar. Mesmo depois de mudar de lugar, os insetos continuaram ao seu redor,
como se estivessem tentando avisá-lo de que algo estava muito errado, muito antes mesmo de anoitecer. Conforme a noite se aproximava, a tensão aumentou ainda mais quando uma voz começou a ecoar pela floresta. O que deveria ser uma noite tranquila de acampamento, rapidamente se transformou em uma das experiências mais perturbadoras do seu canal. What the hell was that? Hello? It sounded like something got thrown. Find me. Find me. Hello? Oh, I'm absolutely freaking out, guys. I've just packed up in the pitch black. And I tell you what I've just been hearing. Wait, let me get a move on. I need to get the hell out of here quickly. Quando a escuridão toma conta do acampamento, o explorador permanece sozinho ao lado da fogueira e decide fazer uma sessão usando seu aparelho de comunicação paranormal. Em voz baixa, pergunta se existe alguma coisa ali com ele. O gravador responde com apenas uma palavra: corra. Segundos depois, a mensagem se repete de forma ainda mais clara e urgente: ele está vindo, corra. O explorador olha ao redor, encarando as árvores mergulhadas na completa escuridão, sem fazer ideia de quem ou do que o aparelho estava tentando avisá-lo. Então, algo pesado é arremessado de dentro da mata e cai no chão muito perto do acampamento. Ele não espera para descobrir o que era. Com as mãos tremendo, continua gravando, torcendo para que aquilo permanecesse distante. Ao mesmo tempo, a misteriosa voz continuava ecoando pela floresta, enquanto ele ouvia algo se aproximando cada vez mais. Temendo por sua segurança, desmontou rapidamente o acampamento no escuro e foi direto para o carro. Naquele momento, acreditava que, atrás das portas trancadas, a pior parte da noite havia acabado. Mas antes do amanhecer, ele descobriria o quanto estava enganado. Swear I just saw a light in there then. Is that a handprint? She smacked the back window. Hello? Mesmo depois de entrar no carro, os acontecimentos estranhos continuaram. Ele ouviu novos barulhos inexplicáveis e acreditou que algo havia atingido as árvores ou até mesmo o próprio veículo. Poucos segundos depois, percebeu uma marca de mão nítida surgindo no vidro pelo lado de fora, enquanto permanecia completamente sozinho, com todas as portas trancadas. Quem, ou o que quer que tivesse deixado aquela marca, chegou perto o suficiente para tocar no carro sem que ele ouvisse um único passo se aproximando. A partir daquele momento, ele percebeu que não estava mais seguro ali. Então abandonou a investigação e deixou Cannock Chase o mais rápido possível. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.